Salve jogador, mais uma rodada de palpites para vocês. Peço seu like e sua inscrição. Se inscreve no novo canal, link na descrição do vídeo. Grupos gratuitos, link na descrição. Liga Europa. Análise e prognóstico para a partida entre Jagiellonia Białystok, Polônia, e FC Iberia 1999, Geórgia, válida pelas eliminatórias da UEFA Europa League. Análise do confronto. Jagiellonia Białystok é amplo favorito jogando em casa. A equipe polonesa apresenta maior solidez defensiva e superioridade técnica em relação ao adversário georgiano. FC Iberia 1999 costuma apresentar fragilidades defensivas fora de seus domínios e vem de jogos com alta instabilidade na retaguarda. Palpites principal: casa para vencer. Palpites média confiança, mais 2,5 gols. Possível placar exato, 3-0 casa. O confronto entre Beşiktaş, Turquia, e FK Kaunas Žalgiris, Lituânia, marca a rodada de ida dos play-offs de qualificação da UEFA Europa League 2026-27 avos. A partida está agendada para 20 de agosto de 2026, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, 6 horas da tarde, UTC, no Estádio Tsipras, em Istambul. Análise do confronto. Beşiktaş entra com favoritismo absoluto. O clube turco vem apresentando sólida consistência defensiva na temporada, sem sofrer gols nos últimos 5 jogos. Jogando em Istambul com o apoio da sua torcida, a equipe deve impor ritmo ofensivo desde os minutos iniciais. FK Kaunas Žalgiris chega à fase final de qualificação da Liga Europa após oscilar em suas últimas atuações continentais. A equipe lituana sofreu 10 gols em suas últimas 4 partidas em todas as competições e buscará adotar uma postura defensiva fechada para tentar decidir na partida de volta. Opção principal: mais 2,5 gols. Palpites média confiança, Beşiktaş para vencer no primeiro tempo. Possível placar exato, 3-0 Beşiktaş. Análise e prognósticos para a partida de volta das oitavas de final da Comebol Libertadores 2026 entre LDU Quito e Mirassol, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Contexto do confronto. Jogo de ida, empate em 1-1 no Brasil. Carlos Eduardo abriu o placar para o Mirassol, e Michael Estrada empatou para a LDU nos minutos finais. LDU Quito. A equipe equatoriana chega com amplo favoritismo jogando na altitude de Quito, 2.850 metros. Pela fase de grupos do próprio torneio, a LDU venceu o Mirassol em casa por 2-0. Mirassol, em sua primeira participação continental, o time paulista tenta surpreender fora de casa, mas acumula dificuldades como visitante e vem de uma sequência incômoda sem vitórias em jogos oficiais. Palpites principal: LDU para vencer. Palpites média confiança, ambas marcam. Possível placar exato, 2-1 LDU. O Benfica recebe o AGF Aarhus na quinta-feira, 20 de agosto de 2026, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, 8 horas da noite, horário de Lisboa, no Estádio da Luz. A partida é válida pelo jogo de ida dos play-offs de qualificação para a fase de grupos da UEFA Europa League 2026-27 avos. Prognóstico e análise do jogo. Favoritismo amplo do Benfica. O clube português vive momento de forte ímpeto ofensivo, vindo de uma vitória expressiva por 7-0 sobre o Casa Pia pelo campeonato nacional. Jogando em casa, costuma impor ritmo alto desde os minutos iniciais. Momento do AGF Aarhus. A equipe dinamarquesa enfrenta instabilidade defensiva recente, tendo sofrido gols em seus últimos compromissos tanto na liga local quanto em eliminatórias europeias. Opções de aposta recomendadas: Benfica Handicap asiático menos 1,5, menos 2,0, devido à discrepância técnica e ao fator casa, espera-se que o Benfica vença por pelo menos 2 gols de diferença. Mais de 2,5 gols na partida, over 2,5, ambas as equipes acumulam médias altas de gols nos últimos jogos europeus e nas competições domésticas. Ambas marcam, não, a forte estrutura defensiva encarnada no Estádio da Luz dificulta as investidas de times com menor repertório ofensivo.
Palpite de placar exato. Placar exato principal, Benfica 3-0 a GF Aarhus. O Benfica. Análise e prognóstico, Macará vs Santos. O Clube Deportivo Macará recebe o Santos FC pelo jogo de volta das oitavas de final da Comebol Sul-Americana 2026 no Estádio Bela Vista, em Ambato, Equador. No confronto de ida, disputado na Vila Belmiro, o Macará abriu o placar cedo com franco posse. No entanto, com grande atuação e assistências de Neymar Júnior, o Santos virou a partida para 2-1 com gols de Gabriel Barbosa, Gabigol e William Arão. Com essa vantagem, o Peixe precisa apenas de um empate para avançar às quartas de final. Opções: ambas as equipes marcam, sim, o Macará precisa ir para o ataque atuando na altitude equatoriana de Ambato, onde tem alto rendimento ofensivo. O Santos tem demonstrado força no setor ofensivo liderado por Neymar e Gabigol, mas sofreu gols nos últimos jogos da competição. Dupla chance, empate ou Santos. O Santos possui maior profundidade técnica e vive uma sequência invicta na Sul-Americana. A vantagem conquistada na ida permite que a equipe administre o ritmo do jogo. Mais de 2,5 gols. Espera-se uma partida aberta devido ao Macará precisar buscar a vitória desde o início, deixando espaços para os contra-ataques santistas. Principal palpites: mais 1,5 gols. Possível placar exato, 1-1. Justificativa: o Macará exercerá pressão inicial aproveitando o fator casa, porém o Santos possui qualidade suficiente para balançar as redes no Equador e administrar a vantagem no agregado para se classificar. Análise e prognóstico, Olímpia vs Vasco da Gama. O Clube Olímpia recebe o Vasco da Gama no tradicional estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, em um duelo muito disputado pela Comebol Libertadores 2026. Jogando em seus domínios, o Olímpia costuma propor o jogo com intensidade, se impondo pelo topo e explorando a bola parada. O Vasco, por sua vez, adota postura mais reativa quando joga no Paraguai, buscando fechar o meio de campo para sair em velocidade nos contra-ataques. Opções de apostas recomendadas: ambas as equipes marcam, sim, o Olímpia pressiona bastante jogando em casa e costuma balançar as redes, mas concede espaços para transições rápidas. O ataque vascaíno tem mantido boa média de gols no torneio. Dupla chance, Olímpia ou empate. A pressão da torcida no Defensores del Chaco garante ligeiro favoritismo aos paraguaios no tempo normal. Principal palpites: casa com empate. Placar exato provável, 1-0 ou 1-1. Análise e prognóstico, Botafogo vs Cienciano. O Botafogo enfrenta o Cienciano, Peru, no estádio Newton Santos, em duelo decisivos pela Comebol Sul-Americana 2026. Jogando em casa, o Glorioso é bastante favorito. A equipe carioca costuma impor volume de jogo desde os primeiros minutos, aproveitando a velocidade do gramado sintético do Engenhão. Por outro lado, o Cienciano sente dificuldades ao atuar fora de Cusco, onde usa a altitude como trunfo, e adota uma postura prioritariamente defensiva quando joga no Brasil. Opções recomendadas: vitória do Botafogo, handicap asiático menos 1,5. O Botafogo tem superioridade técnica considerável em relação ao time peruano e costuma construir vitórias por 2 ou mais gols de diferença quando atua no Newton Santos. Ambas as equipes marcam, não, a tendência é que o Botafogo domine a posse de bola e conceda poucas oportunidades claras de gol ao adversário ao longo dos 90 minutos. Total de gols do Botafogo, mais de 1,5 gols. O ataque alvinegro gera muitas chances em casa, tornando provável que balance as redes pelo menos 2 vezes. Placar exato provável, 3-1 Botafogo. Justificativa: o Botafogo deve controlar as ações da partida do início ao fim, criando vantagem no primeiro tempo e administrando o resultado sem sofrer grandes riscos defensivos. Análise e prognóstico, Botafogo vs Cienciano. O Botafogo enfrenta o Cienciano, Peru, no estádio Newton Santos, em duelo decisivos pela Comebol Sul-Americana 2026. Jogando em casa, o Glorioso é bastante favorito.
A equipe carioca costuma impor volume de jogo desde os primeiros minutos, aproveitando a velocidade do gramado sintético do Engenhão. Por outro lado, o cienciano sente dificuldades ao atuar fora de Cusco, onde usa a altitude como trunfo, e adota uma postura prioritariamente defensiva quando joga no Brasil. Opções recomendadas. Vitória do Botafogo, handicap asiático menos 1,5. O Botafogo tem superioridade técnica considerável em relação ao time peruano e costuma construir vitórias por 2 ou mais gols de diferença quando atua no Newton Santos. Ambas as equipes marcam, não, a tendência é que o Botafogo domine a posse de bola e conceda poucas oportunidades claras de gol ao adversário ao longo dos 90 minutos. Total de gols do Botafogo, mais de 1,5 gols. O ataque alvinegro gera muitas chances em casa, tornando provável que balance as redes pelo menos 2 vezes. Placar exato provável: 3-1 Botafogo. Justificativa: o Botafogo deve controlar as ações da partida do início ao fim, criando vantagem no primeiro tempo e administrando o resultado sem sofrer grandes riscos defensivos.